agora sobre a democratização dos serviços financeiros através de novos modelos de negócio? E quem vai conduzir o primeiro painel do dia é o Ricardo Crisman, presidente da Matera. Junto a ele estarão o Paulo Della Vulpe, sócio conselheiro do Superlógica, e Ravel Lage, CEO da Pagou. Pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo, tá por aí? Bom dia, Ana. Estou por aqui. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Tudo certo. Muito legal. Fica com você agora, tá bom? Pessoal, podem deixar no chat as dúvidas e a gente tendo alguns minutinhos, a gente vai repassar. Então, tá bom. Bom dia a todos. Obrigado aí, Cantarino, pelo convite, pela plataforma toda, um assunto super bacana para a gente. Eu sou o Ricardo Crisman, presidente aqui da Matera. A Matera é uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para o mercado financeiro, focados aí no core banking, em toda a parte de pagamentos, né, Pix, QR Code, todo o ciclo completo nisso, soluções de crédito, e todas as soluções aí relacionadas tanto para bancos convencionais, bancos digitais, mas especialmente aí para as fintechs e para o que a gente chama de embedded finance, tá? E é inegável aí que nos últimos anos toda a agenda do Banco Central tem sido focada em inovação e tem fomentado demais toda essa história de transformação dos serviços financeiros, né? A gente aqui fica muito feliz, muito satisfeito com essa agenda, porque a gente já tem uma tradição em desenvolvimento aí nessa área de tecnologia, mas com isso a gente pode, de fato, expandir e oferecer a nossa tecnologia não só mais para bancos, mas para uma série de outros agentes aí do mercado, uma série de companhias, uma série de empresas super inovadoras que estão fazendo muita diferença com o uso dos serviços financeiros, tá? A gente trouxe aqui dois casos, né? Tanto a Pagou quanto a Superlógica, já apresento aí o pessoal, mas que usam isso de uma maneira super intensa para, de fato, transformar o mercado e, dessa forma, conseguir atingir melhor tanto os seus clientes, mas principalmente os clientes dos seus clientes, transformando a vida das pessoas na ponta e democratizando o acesso a esse tipo de serviço, né? Então, para conversar com um pouquinho desse assunto aí, o Ravel, CEO da Pagou, a gente já falou, e o próprio Paulo aí, que é um empreendedor aí de longa data, amigo aqui da gente, de muitas outras iniciativas, mas que aqui está hoje aí com foco na Superlógica, né? Ele é membro do conselho da Superlógica, para contar um pouquinho desses dois casos, que são exemplos do que eu comentei, de usar esses serviços para poder levar uma jornada muito mais interessante para os seus clientes. Então, para começar aqui essa conversa, eu queria perguntar aí para o Ravel e para o Paulo, vamos começar pelo Ravel, mas como é que foi esse processo de agregar os serviços financeiros dentro de uma jornada, num produto e numa proposição super interessante para o brasileiro que adora viajar, que adora acumular milha, que tem toda essa paixão por esse assunto, e como é que foi isso daí? O mesmo vale depois para o Paulo, nos serviços aí da Superlógica. Bom, vamos lá. Bom dia, Crisman, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco da Pagou. Mas realmente uma coisa interessante, né? O Banco Central, né, há anos atrás, facilitou a entrada de novos players no mercado, obviamente com bastante segurança, né, para não ter nenhum tipo de risco sistêmico no mercado, e a Pagou é uma SCD, se encaixa muito bem nisso. E o financeiro não é o core, né? A gente está aqui inserido num ecossistema em que tem um grupo econômico muito grande de transporte aéreo e terrestre e turismo, né? Então, o core é transporte. A instituição financeira, ela tem uma ligação, né? Mas é uma ligação pela fidelidade. Então, quando a gente traz produtos financeiros para dentro para oferecer para o cliente, né? O cliente que está ali dentro da indústria de transporte, a gente começa pela ponta da fidelidade, né? E aí eu vou pegar esse gancho para explicar um pouco o que é a Pagou, né? A Pagou é uma conta digital, né? A gente se intitula aqui a primeira FinTravel do mercado, é uma conta digital para quem ama viajar.
Então, dado que existe essa proximidade da fidelidade com o financeiro, porque no início de toda a indústria da fidelidade, né, as milhas vêm do cartão de crédito para o programa de fidelidade da aérea, e o cliente, no fim do dia, ele quer viajar, ele quer voar, né? Então, a gente tem produtos financeiros aqui que vão aumentar ou acelerar esse plano do cliente para viajar, né? O nosso objetivo é que o cliente viaje uma vez a cada 12 meses com as milhas que ele ganha aqui na Pagou, né? Então, por exemplo, a conta digital hoje, o cliente deixa dinheiro, deixa um saldo lá, ele ganha milhas diariamente de acordo com o saldo que ele tem. Usou o cartão de débito, também ganha milhas. Pagou um boleto, ganha milha, né? O cliente pode comprar milha aqui em condições especiais. Se o cliente quiser, tá com a milha, tá lá na viagem, sobrou um pouco de milha, quero converter essa milha para dinheiro. O cliente também consegue fazer isso, né? Então, assim, tem uma série de produtos aqui da fidelidade que vão acelerar essa viagem. Esse é só um pilar, tem o pilar de crédito também, né? Então, como é que é falar de um produto que não é o core, né, para o mesmo cliente? Eu entendo que tem uma questão educacional, né? Então, a gente primeiro tem que fazer uma proposta de valor que seja interessante para o cliente gostar e ver valor nisso, mas é difícil chegar a todos os clientes. Então, a gente tem um trabalho, que não é um trabalho de curtíssimo prazo, do educacional, para mostrar para o cliente que existe isso, que funciona e que realmente tem valor a agregar na vida do cliente, coisa que o banco tradicional não faz, porque o banco tradicional está focado no core business do mercado financeiro. A gente está focado na viagem, é uma instituição financeira desenvolvendo produtos para quem quer viajar, né? E aí, ainda bem que a gente tem, assim, conforme a tecnologia vai avançando, surgem novos players, como a Matera, que permitem que a Pagou exista, que permita que vários outros players nesse sentido existam, e a gente consegue entregar uma proposta melhor para o cliente. Quem sai ganhando no final é o cliente, que vai conseguir obter valor de um produto ou de uma atividade do dia a dia dele que antes ele não ganhava nada. Agora ele passa a ganhar as milhas de volta conforme ele utiliza. Bacana, muito bacana. Paulo, como é que foi a tua experiência aí? Então, bom, eu acho que, de forma geral, durante minha vida de empreendedor, né, dentro do mundo financeiro, desde o início a gente se valia de que, assim até como o Ravel falou, né, não adiantava a gente querer brigar com, vamos dizer, os grandes bancos, tal, com o core que eles tinham e da forma. Então, sempre foi, dentro desse universo financeiro, procurar caminhos aonde, na realidade, a gente facilitava a vida de determinado segmento e, ao mesmo tempo, não concorria diretamente com os grandes bancos, com o formato tradicional financeiro. Foi assim desde a Confidência, onde parece que a gente mexia com os grandes bancos, mas não é fato, a gente fazia o que eles não gostavam de fazer ou que não valeria a pena fazer. Se a gente pular todas as etapas e chegar na Superlógica, na realidade são 8 empresas do mundo financeiro até chegar aqui, ela veio de uma conversa muito simples, que era o seguinte: o que nós éramos há 6 anos atrás? Nós éramos uma empresa que tinha um ERP que trabalhava para as administradoras e ajudava as administradoras a controlar as contas do condomínio, seja do ponto de vista de pagamento, seja do ponto de vista de gastos. A hora que você fala de pagamentos, você fala dos gastos e você fala de quem está contribuindo mensalmente com o pagamento do condomínio, isso às vezes puro, às vezes com variáveis, né? Nem todos os condomínios trabalham com um valor fixo. Neste momento, aí você começa a falar, puxa, eu preciso de uma estrutura financeira para fazer isso. E, de novo, é uma estrutura financeira que não atende. Se você for num banco grande, o cara fala, não, pelo amor de Deus, mexer com o condomínio do Paulo, que mora 80 famílias, que ficam com aqueles gastinhos, que não aplica dinheiro, que não... Ou seja, nós entrávamos dentro, quando a gente criou o PJ Bank, na realidade, nada mais era que um banquinho, não pejorativamente falando, do condomínio. E isso, de certa forma, ele ajudava toda a cadeia. É óbvio que atrás de uma ideia que aparentemente parece simples, começa a surgir toda uma gama
de produtos que podia ser inseridos naquilo lá, a gente fala disso daqui a pouco, mas o fato que o conceito básico, o dia que eu sentei com o Carlos Cera, que é o CEO da Superlógica, falei, puxa, se a gente montasse o banco do condomínio, era na realidade a utilização do ERP ao mundo financeiro, ou seja, aquela necessidade de pagar, de receber, que você tinha na outra ponta. Isso no momento que a gente tinha 20% dos condomínios brasileiros. Hoje temos 52%. Nós temos 110 mil condomínios que nós cuidamos no país através do canal administradora. São 7 milhões de residências, são mais de 20 milhões de pessoas que a gente atinge hoje no Brasil, com uma sequência de produtos. Aí, quando você tem, e aí até entra a matéria, né, Xismo? Que é quando você tem uma necessidade, um target muito específico do que você vai fazer, e você tem todo o canal, e você já tem o cliente, na verdade a gente já tinha o cliente, né? Aí entra a matéria fazendo esse link, para não ter a famosa reinvenção da roda, né? Não, eu vou fazer... Não, fazer nada. Eu vou fazer minha camada, que é o que chega aqui na ponta final. E eu tenho o canal total. Na realidade, até, viu, Ravel, tem uma coisa muito mais simples, que quando nós montamos a... Pô, se bem que você também tem o canal. Quando nós montamos a PJ Bank, na realidade, a gente não tinha que ir atrás dos clientes, né? Os clientes já estavam lá. Eles já estava todo mundo. Não era a quantidade que é hoje, era um pouco menos que a metade nesses 7 anos, mas o fato é que a gente hoje chegou aos 20 milhões de pessoas, aos 7 milhões de lares. É óbvio que a partir do momento que você cria uma ferramenta onde você recebe os pagamentos, você pode receber por cartão de crédito, o condomínio da tua casa, né? Você pode pagar por cartão de crédito, você pode pagar por boleto, você pode pagar por Pix, que cai dentro de um ERP, onde todas as contas do condomínio também saem dali, aquela parte de conciliação, de administração de onde são os gastos, de tudo que acontece daí para frente, é uma coisa tranquila. A partir daí, a partir do momento que a gente criou o banco do condomínio, e que você tem tudo isso, aí é óbvio que aparecem, como no mundo de empreendedores, ou no mundo de startups, pessoas falam, pô, e se a gente fizesse também isso? E se a gente fizesse também aquilo? E se a gente tivesse uma empresa de portaria? E se a gente tivesse a entrada facial? Então, e se a gente fizesse para esses 20 milhões de pessoas um app em que se chama Groove, tá? Foi recém-lançado, está sendo pilotado, acho que em poucos... Quando a gente... O nosso universo é o seguinte, quando a gente fala poucos condomínios, são 1.500, tá? Isso é o nosso pouco. Dos 110 mil, hoje a gente está pilotando em 1.500. Para quê? Para entregar uma ferramenta onde ele veja lá até a conta de energia dele, onde ele vê quando vai pagar do condomínio, a forma com que ele quer pagar, se ele pode agendar para fazer o controle facial, para o Xisme ir na minha casa, chegar lá, eu mandar o QR Code, ele olhar na câmera e entrar. É um contexto geral, é óbvio que vão criando, mas tudo isso parte de um sistema de controle financeiro. Se você pegar vários, como é que fala? Se você pegar todos os apps aí de grande utilização, tirando aqueles de comunicação pura, né? Eles têm por trás alguma função que, de certa forma, remete a você pagar, receber e tal. Então, você não consegue... Eu acho que as grandes ideias, e cada dia, né, ao longo da minha vida, eu recebo, às vezes, hoje um pouco menos, mas era semanalmente 2 propostas de pessoas que estavam querendo, tinham ideias, algumas boas, outras ruins, como tudo na vida, né? Tem coisa boa, coisa média, coisa ruim e tal, de ideias, e às vezes grandes ideias, que é óbvio que necessitariam dessas interfaces para que você pudesse. Geralmente a pessoa ela tinha o canal, ela não tinha o produto, às vezes ela tinha o produto e não tinha o canal, ela estava sempre naquela interação. Então, a experiência que eu tenho de vida, e agora é óbvio, a gente está falando da Superlógica, sempre foi baseado em criar benefícios, facilitar a vida das pessoas em targets aonde se parecia difícil no modus operandi que você tinha.
quase tudo isso. Lá, desde a nossa vida cambial até hoje é assim. Hoje, uma das empresas nossas se dedica ao cross-border, nem é o que nós estamos falando aqui, mas toda a experiência que a gente teve em câmbio, como IP, como sócios de gestão de pagamentos, tal, foi chegar aqui, nesse momento aqui, e falar assim, pô, o cross-border dá problema aqui, aqui e aqui. Como é que a gente facilita isso? Então, o que eu estou querendo dizer, que acima da Superlógica, acima da Pagou, acima de tudo como que eu consigo facilitar como eu melhoro a vida das pessoas, utilizando as ferramentas que a gente tem. Esse é o fato. E também notando que você não está fazendo uma coisa que seria fácil para o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil fazerem. Porque não é... Porque passa a ser meio bobo. E você pega uma estrutura de 100 mil pessoas, de 100 mil funcionários, o cara não vai fazer aquilo. E não vai fazer porque não faz sentido fazer aquele negócio. Porque se eles fossem fazer todos os negocinhos que teriam que fazer, eles teriam 500 mil funcionários e nem daria lucro aquilo lá. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que qualquer negócio que você vai ver, essa é uma primeira coisa que você olha. Falei demais, né, X? Deixa eu parar aqui, senão... Super bacana, assim, pegando alguns pontos. Primeiro, de fato, aí, chegar nas pessoas, né, chegar na vida cotidiana das pessoas. Eu acho interessante outra coisa, assim, a pessoa, que é o conceito aí do embedded finance, né, dessas finanças embutidas nesse circuito, das pessoas usarem, mas ninguém sabe que você é um banco, né, ou não precisa saber, né, e não faz diferença. O que faz diferença é que a jornada é melhor, que o dia a dia é melhor, a vida fica melhor. E aí, nesse sentido, até, Rafael, eu queria te perguntar, como que é essa tua percepção da jornada do teu cliente com os serviços financeiros? Ele entende que é um serviço financeiro, ele vê a Pagou mais como uma carteira, uma empresa de serviço, ou ele olha nessa visão de realizar o sonho da viagem? Qual que é teu aprendizado aí com os clientes na ponta? Bom, o que a gente percebe aqui, Xisman, é que o cliente, quando ele entra na Pagou e vem conhecer, ele fica, né? Na nossa visão aqui, à medida que a tecnologia vai avançando, né, o mundo tende a ter um nível de personalização cada vez maior, né? A gente viu isso em várias indústrias, das telecomunicações, por exemplo, foi muito forte, né? Então, com o avanço da tecnologia, com novos players aqui, o Paulo deu um exemplo, o bancão ele não vai fazer isso, não vale a pena, né? O nível de governança é muito diferente. Então, uma fatia do que ele não quer fazer, outras empresas menores vão fazer, vão ter apetite para fazer, inclusive em parceria com eles mesmos, né? Com a Matera, com outros players aqui que a gente tem sempre de ponta. Então, no avanço, conforme essa coisa vai avançando, a gente consegue ter uma empresa bem menor, focada naquele nicho, né? Então, no nosso caso, a gente é focado no cliente que quer viajar, né? Então, a gente discute muito isso. Olha, daqui uns dias, né? As pessoas vão estar conversando, falando, você gosta de viajar? Gosto. Então, faz todo sentido. Você tem uma conta na Pagou ou não tem? Você tem que ter. Por quê? Por exemplo, a pessoa que não gosta de usar cartão de débito, de crédito, né? Gosta do cartão de débito. Lá na Pagou, ela vai ganhar milhas de volta, usando o cartão de débito, né? A pessoa que deixa o dinheiro parado na conta e pendura os boletos ali ao longo do mês e vai pagando os boletos, né? No bancão não ganha nada. Na Pagou vai ganhar milha. Todo dia com saldo e toda vez que pagar um boleto, né? E aí, este relacionamento ao longo de um ano vai permitir que o cliente faça uma viagem mais curta ou mais longa. Depende da quantidade desse relacionamento, né? Se é um relacionamento maior ou se é um relacionamento menor. Mas a ideia é que a pessoa viaje dentro do padrão de vida, do nível de relacionamento que ela tem aqui com a gente, né? Então, o que eu acredito aqui que é a tendência é o cliente passar a conhecer, né? E a gente está numa estratégia muito orgânica, como disse o Paulo. O cliente, a gente está paralelo ao grupo econômico. Então, o cliente, ele já existe. O que ele quer é mais benefícios, mais conveniências. E aí a Pagou vem para entregar isso para o cliente, né? O cliente tendo esta conveniência, né, vendo o valor e vendo que ele vai ganhar algo a mais, sem fazer nada adicional, né, a conta é gratuita, ele não precisa pagar pela conta, né? Usou o cartão de débito, não tem custo, é o que ele já faz no dia a dia, só que ele está ganhando alguma coisa que pode
ou permitir uma viagem, ou complementar a viagem que ele quer fazer no fim do ano. E aí sempre tem uma pergunta: quem não gosta de viajar? Assim, é raríssimo você achar alguém que fala, eu não odeio viajar, eu gosto de ficar em casa. Não tem, é muito difícil. As pessoas, se pudessem viajar, viajaria toda semana, né? Então, a Pagou vem para ajudar a conquistar esse objetivo da viagem. Esse é o grande objetivo nosso. Perfeito, muito, muito bacana o caso, muito bacana, de fato, ver esses serviços embutidos nessa jornada de maneira transparente, ou que não é o objetivo, né? O objetivo, como você falou bem, é viajar, realizar esse desejo, fazer isso acontecer. Isso está sendo permitido por um modelo regulatório, né? Super flexível, focado em inovação. O ponto do Paulo também acho super relevante. Acho que não é necessariamente uma concorrência pura, né? Muito mais saber explorar os nichos, saber como se posiciona determinados serviços para segmentos que para algum grupo pode ser interessante, para outro grupo não, mas que hoje o modelo regulatório e principalmente a tecnologia permite que isso de fato aconteça a custos competitivos, em escala, numa estrutura que é possível de se tratar, que talvez alguns anos atrás não eram possíveis de se fazer, né? Um ponto importante que também eu acho que reforça um pouco a nossa visão, que eu acho que é bacana compartilhar, é que a gente entende muito aqui na Matera que toda essa estratégia do canal, do cliente, da jornada do cliente, do relacionamento, isso é a estratégia do nosso cliente, como vocês bem falaram, né? No fundo, aqui comentando, né? O núcleo, vamos dizer, nosso de tecnologia, a tecnologia que tem por trás, no modelo como a Pagou e no modelo como a Superlógica, é igual a tecnologia Matera. Mas o que diferencia é essa camada de relacionamento, são os processos de negócio, essa estratégia aí que vocês comentaram, que dá esse sabor e que dá esse foco em manter a audiência, manter o público com uma proposta de valor diferente. Só que os dois serviços se beneficiam da nossa escala, né, da nossa estrutura, né, você não precisa investir aí no que já é reinvenção da roda, né, quer dizer, você tem escala para criar um Pix, para criar uma compensação de boletos, para criar uma conta corrente e tudo mais num nicho desses, para a gente é um investimento que não faz sentido, né? Você tem que investir no canal, no app, no relacionamento, no diferencial do teu modelo de negócio e poder ter um engine por trás que seja seguro, que seja escalável, né? Robusto e traga esses pontos de inovação para te dar velocidade, para te dar capacidade de explorar melhor esse seu segmento e continuar crescendo, né? Então, a gente fica muito feliz também com Matera, né, dentro da nossa proposição, de poder levar isso para o mercado e permitir que modelos super inovadores, aí, como vocês escreveram, bacanas e diferentes, de fato atinjam a população, né? Eu queria abrir mais aqui uma pergunta rápida para vocês. O que vocês veem no modelo de vocês como futuro, né? Como próximos passos? O que vocês imaginam de explorar tanto serviços financeiros quanto essas comunidades? Como é que vocês veem para frente aí os próximos anos, tanto da Pagou quanto da Superlógica e as outras aí do grupo, Paulo, se quiser comentar qualquer coisa. Passo a palavra aí para você, Paulo, depois a gente passa para o Ravel. Então tá bom. Bom, assim, você sabe que esse é um negócio interessante, né? Toda vez que a gente pensa em alguma coisa que nós vamos fazer, a gente estava errado, aparece outra coisa que geralmente era muito mais importante que a gente não estava vendo. A gente não tem Midas aqui, não tem nada, né? Eu brinco assim, ó. Primeiro, eu não acredito em gente que nunca errou. O cara que fala para mim, não, nós nunca tivemos um problema, fala assim, bom, esse cara tem algum problema, ou ele é doente, ele tem algum problema na cabeça, né? Eu acho que o que nós temos hoje, de fato, o grupo de sócios, é muita experiência em errar pouco. A gente acerta mais que erra. Agora, no caso da Superlógica, é notório que é o seguinte, quando você se abre para o universo de 7 milhões de habitações, você começa a ter que tomar cuidado para você não exagerar daqui para frente. Nós temos que ser muito contido para não ser muito pluralista, senão você começa a criar 150 mil produtos. Então, de fato, hoje, o que eu imagino nos próximos anos
É óbvio que hoje a gente está numa posição privilegiada, quando você tem 50% de um mercado, o que você melhor pode fazer é manter os 50% criando valores. Então, os próximos anos nossos é em cima de criação de valor. A único formato em que a gente tem certeza e isso serve para qualquer empresa, não é tão abalado, porque tem um monte de gente chegando, e as estruturas, hoje nós temos lá 1.500 funcionários, e estruturas de grande porte geralmente se abrem para iniciativas com startups, e é assim que funciona a vida, e que bom que seja assim, né? Então, hoje a nossa dedicação básica é criar valor às nossas contas. E criar valor às nossas contas significa ter alguns produtos em que fecham um ciclo 360. Então, quando eu imagino os próximos anos, eu imagino isso. Agora, se eu pensar nas outras empresas, no conglomerado geral, às vezes a gente é surpreendido porque o caminho que nós estávamos indo nos levou a um terceiro caminho que nós não imaginávamos. Isso acontece quase sempre conosco. Então, é muito difícil, assim, futurologia é difícil. Mesmo porque eu já estou com 60 anos, né, Xisma? Daqui a pouco eu não vou nem lembrar do que tem mais não vai dar mais esse... Eu não vou entender mais o que está acontecendo. Então, mas eu acho isso. Eu acho que os próximos anos, a velocidade com que coisas diferentes acontecem é muito grande. Então, é muito difícil previsibilidade. Agora, criar valor no que você faz é o principal. Nunca fique parado. Se ficar Perfeito. parado, com certeza você vai se dar mal. Legal. Ótimo, Paulo. Ravel? Exatamente, né? Assim, é curioso como as experiências, né? Eu vejo o Paulo falando aqui, eu me vejo de frente com os dilemas que a gente tem aqui, é sempre assim, né? Então, eu queria começar dizendo o seguinte, né? Os tradicionais, no nosso caso, os grandes bancos, não têm apetite para fazer o que a gente faz. Aí existem players como a Matera, como vários outros aqui que são nossos parceiros, que desenvolve a tecnologia que permite que a gente teste o produto. Porque imagina se eu tivesse que construir todo o core banking para poder ir lá e lançar uma conta digital. Esse negócio não se paga, né? Porque o nosso objetivo é o nicho da pessoa que ama viajar, né? Porque todo mundo sai ganhando. Então, se pelo pilar da fidelidade eu estou entregando milhas ali para aquele cliente que ele vai viajar, é uma pessoa a mais ali no assento do avião, no ônibus, né? Então, estou gerando a demanda para a empresa do grupo. É o cliente viajando, ele está feliz e apagou entregando uma proposta de valor para o cliente. Todo mundo sai ganhando, né? Então, dado que esse é o nosso objetivo, a gente precisa dessas parcerias para poder testar os produtos. Ah, deu certo? Eu vou ver o que eu consigo internalizar, né, para reduzir o custo desse produto e devolver mais para o cliente, né? Mas são tantas oportunidades dentro do próprio grupo econômico, olhando só para o nicho que a gente tem, que a gente precisa realmente focar no que a gente quer fazer, no que a gente acredita mais. Aí testa, deu certo, vamos embora. Porque só dentro de casa a gente tem muita. Se a gente não observar isso, hoje mesmo a gente vai ter uma reunião de priorização aqui. A gente faz isso a cada 3 meses, 2, 3 meses. Senão a gente se perde, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui de curto e médio prazo? A gente é focado na viagem, a gente quer atender o cliente da viagem, o cliente que ama viajar, né? Esse é o nosso foco, entregar uma proposta de valor para este cliente, né? E crescer de uma forma sustentável, né? Atingir o break-even e começar a gerar valor, né? E a partir daí, a gente estabilizou, o cliente vê valor, a gente vai trabalhando em melhorar o que o Paulo acabou de falar, melhorar o que já tem e entregar uma experiência ainda melhor, colocando novos produtos, né? Que são produtos tradicionais, só que o diferencial é essa devolução do spread bancário na forma de milha. Então, a gente vai incorporando o negócio e a coisa vai crescendo. Nosso objetivo é atender o cliente da viagem. Imagina, concorrer com grandes bancos ou com fintechs mais antigas, que são gigantes já, a gente não se vê assim, a gente se vê como a conta para quem gosta de viajar. Se a pessoa gosta de viajar, não vai encontrar nada melhor do que a Pagou, né? Mas esse é o nicho que a gente quer atender. Se depois que a gente atender esse nicho muito bem e for tudo legal, isso for além, só o próprio cliente, só o futuro vai dizer. E a futurologia também não é não é a nossa especialidade. A gente aqui é mais do pé no chão, obviamente com inteligência aqui, testes e sempre respondendo às demandas do cliente, né? Então, para fechar a minha fala aqui, é entregar a melhor proposta para o cliente que ama viajar e deixar esse cliente feliz, o grupo econômico fica feliz e a Pagou passa a ser
uma coisa que deixa todo mundo feliz. Esse é o nosso objetivo aqui de curto e médio prazo. Legal, super, super bacana. Acho aqui para terminar alguns destaques aqui que eu queria pegar das falas de vocês. Primeiro, super reconhecer aí o Paulo, ele falou, né, 60 anos, mas é um inovador, com mais gás, com mais criatividade aí, que muita startup inicial, né? Acho que a prova viva aí acho que a inovação é um mindset, é uma experiência de vida, é muito mais do que só, vamos dizer, começar do zero qualquer coisa. Acho que isso aí mostra claramente. E pegando aqui, Ravel, também o seu comentário também, você falou, não, porque é só um negócio. Não é só, eu acho que o modelo que vocês criaram, a forma como vocês abordaram o mercado de uma forma distinta, pode até parecer, de vez em quando, que é só uma coisinha a mais, mas não é. É uma mudança grande, é uma adição muito bacana aí em todo o ecossistema de viagens, tudo que vocês estão bolando, uma super adição aí para o grupo de vocês. Eu acho que, de vez em quando, são pequenas coisas, a gente aqui está no mundo de tecnologia, até acha de vez em quando que é coisa comum, que é coisa simples, mas o nível de impacto para o consumidor final, né, para o cliente, para a população, faz diferença, né? Alguém poder viajar uma vez a mais por ano para ir ver a família, para encontrar aí os amigos e tal, tá uma diferença na vida de todo mundo muito grande. É o que vocês estão se propondo aí a fazer. Então, é uma mudança grande. Acho que cada um de vocês... Deixa eu só fazer um comentário, desculpa te interromper, mas é importante essa sua colocação, porque a gente aqui tem um mindset muito de transpiração, entregar o melhor e sempre perseguir. Então, um dos princípios aqui é a humildade, né? Realmente, é uma coisa muito grande o que a gente está fazendo, né? E estar no estágio que a gente está, no momento, a gente vai fazer 8 meses de mercado daqui uns dias, né? Aliás, que dia é hoje? 25, a gente fez 8 meses, né? E a gente já está no estágio muito avançado. Então, realmente é algo muito grande, mas a gente quer sempre mais. Então, fica falar, eu tô só, mas não, realmente é uma coisa muito grande, mas esse é o nosso mindset, sempre melhorar. Perfeito. E assim, é isso que está melhorando, acho que é isso que está levando toda essa democratização de serviços, de experiências, de atender melhor a população, atender melhor cada audiência, levar serviço com inovação, levar o sistema financeiro para a ponta de maneiras diferentes. Então, acho que é um circuito bom para todo mundo. A gente fica muito feliz também como Matera de poder apoiar, de ser o motor, de poder ajudar com bastante intensidade tudo isso. Estamos super à disposição, com vontade de cada vez também fazer mais inovação por aí nesse processo todo, tá? Então, agradeço aí, Ravel, Paulo, super bacana a conversa, a Cantarino e toda a equipe aí por todo o suporte. Nosso tempo aqui se encerrou, infelizmente, mas obrigado a todos, obrigado aí quem participou com a gente. Vamos para a próxima aqui. Obrigada, Tisma. Obrigado a todos. Obrigado. Bom demais. Obrigado. Tchau. Prazer aí. Obrigada a todos vocês pela participação. Foi uma conversa super legal.